Os castelos da Europa. No rastro da aristocracia europeia, investigamos o Val do Loire, em França, Baden-Württemberg, na Alemanha, o sul de Inglaterra, o Piemonte, em Itália, e os castelos à volta de Lisboa, em Portugal. A armaria do Palácio Real de Turim. Uma demonstração de poder e um lugar misterioso. Os arrozais do Piemonte, a terra do rei dos arrozes. Cultivado pelas mulheres italianas desde a época dos Saboia. O Palácio de Stupinigi, construído para entretenimento da nobreza. A arte da falcoaria ainda nele floresce atualmente. A rota dos castelos no Piemonte vai desde Venaria Reale, uma das sedes dos Saboia, passando pelo Palácio de Casa de Stupinigi até ao Palácio Real em Turim. Piemonte, a terra no sopé da montanha. Não muito longe de Turim, a Abadia de São Miguel, local de peregrinação medieval. A Mole Antonelliana. A torre ergue-se a 167 metros e há mais de 100 anos que domina a linha do horizonte de Turim. No coração da cidade fica o Palácio Real, outrora a moradia dos soberanos de Saboia. Um deles, Carlos Alberto, rei da Sardenha e colecionador apaixonado. A sua coleção inclui atrações como esta espada cerimonial que pertenceu a Napoleão Bonaparte e também uma relíquia, a espada de São Maurício. Dino Maccarrone é o curador e restaurador dos tesouros da Armaria Real. Função que desempenha há 35 anos. A sua armaria contém mais de 5.000 armas brancas e de fogo oriundas de todo o planeta. As armaduras são testemunho de antigos torneios. E os cavalos estão a postos para travarem duelos medievais. O restaurador encontrou a sua vocação neste reino de anões e gigantes couraçados. Ho avuto da piccolo la manualità di prendere le cose e farle funzionare, ecco. Ero sempre lì a prendere delle cose, aggiustarle, sfasciarle e poi riporle di nuovo. Passaram-lhe pelas mãos armaduras e espadas, evocando imagens de batalhas do passado. Caretas como estas intimidavam o inimigo no decorrer dos torneios. Dino necessita de várias semanas para restaurar um elmo. E chega a levar 7 meses para reparar uma armadura. A passagem do tempo destruiu um dos sonhos de infância do seu filho. Vestir a armadura de criança.
problema foi que quando o pai acabou de restaurar a armadura, o rapaz já não cabia nela. Alguns artefactos representaram grandes desafios para Dino. Tal como este elmo do século XV. Não tinha couro para revestir as placas laterais de metal. A solução para o seu dilema? Um par de sapatos de mulher encarnados. Mia moglie li aveva già dismessi, però ci tenevo ancora. Ho detto: guarda, il colore giusto è quello, la pelle è quella giusta, dammeli e così non se ne parla più. E allora li ho presi e li ho tagliati e ho fatto le guancette. Há 180 anos que a coleção representa o orgulho da Casa de Saboia. Dino foi seu curador durante 35 anos. Autodidata, o restaurador passou muito tempo a lutar contra a ferrugem. Ele entende a natureza transitória do seu trabalho. Agora, os seus dias de restauro pertencem ao passado. Ho sempre rimpianto questa scelta qui, perché comunque è stata una bella scelta. La scelta è quella di aver restaurato questi oggetti e che lo rifarei di nuovo. Turim, a cidade das 1000 igrejas. Uma peça particularmente valiosa encontrou o seu lugar na Catedral da cidade, onde quase teve um fim. O Santa Sidone, ou Santo Sudário, parte dos bens dos Saboia, trazido para Turim num sarcófago pelos Templários e guardado numa capela construída para o efeito. É o mais importante ícone da Igreja Católica e consta que terá cobrido o corpo de Cristo após a crucificação. A sua autenticidade é contestada. Até hoje continua envolta em mistério. Esta peça muito cobiçada pertenceu à Casa de Saboia durante mais de 500 anos. Até que o último rei italiano legou a relíquia ao Vaticano. O destino criou um forte vínculo entre este homem e o sudário. Mario Trematore, bombeiro. Io non sono diventato un uomo di fede perché ho avuto a che fare con la sindone. Io penso che quel lenzuolo abbia contenuto veramente il corpo di Gesù. E questa è la bellezza della sindone. È un'unione tra la terra e il cielo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus. No dia 11 de abril de 1997, um sinistro deixou toda a Itália angustiada. A capela negra que guardava o sudário incendiou-se. As chamas que se elevavam da cúpula eram visíveis em toda a cidade. Os bombeiros foram os heróis da noite. Foi o momento alto de Mario Trematore. Ele avistou o mar de chamas da sua varanda e correu a ajudar os colegas. O santo sudário, guardado no seu relicário de prata por trás de um vidro à prova de bala, corria o risco de ser destruído pelas chamas.
Mário pegou numa marreta e atingiu o vidro com toda a força, até que o quase impossível se tornou realidade. In quei momenti non c'è un pensiero. Ti rendi conto che quell'oggetto ci rappresenta qualche cosa che tu non puoi spiegare. Perché in quel momento hai nelle mani ciò che rappresenta la fede di 1 miliardo di persone. Questo ti fa esplodere il cervello. Questo è quello che ho provato, un'esplosione. Ho pensato a questo, che sarei stato il pompiere più cretino del mondo, perché con una mazza avrei rovinato quel segno che rimanda alla fede di 1 miliardo di cristiani. E quindi sarei passato per l'uomo più cretino di questo mondo. Basílica de Superga, uma igreja de peregrinação e um vasto túmulo para a Casa de Saboia. Por perto corre o rio Po. Com 652 quilómetros, é o maior rio de Itália. As suas águas estendem-se até aos arrozais. Mare Padania. Os piemonteses chamam este fenómeno aparentemente infinito o Mar Padano. 2.000 plantações de arroz encontram-se espalhadas pela região. Tenuta Colombara é uma delas. Os soberanos de Saboia compreenderam o valor deste arroz. O avô de Piero Rondolino comprou a plantação à realeza italiana. O cultivo do arroz é uma paixão que remonta a várias gerações. Aqui cultiva o Carnaroli, o rei dos arrozes. Refina o grão, retira-lhe a casca e substitui a semente, criando um produto único. Amo perché è un riso che esprime me stesso. È un riso diverso, come io sono diverso dagli altri. Papa Rizzo é a sua alcunha. Ajudado pela família, combina a tradição com métodos pouco ortodoxos, armazenando o arroz até 7 anos. O arroz piemontês é uma iguaria muito apreciada, mesmo na China. A tigela do arroz, no norte de Itália, a maior região de cultivo da Europa desde a época dos Saboia. Hoje os campos parecem vazios. No passado, enchiam-se de cantigas no feminino. Viu-os pela primeira vez em criança. Desde então, poucos vislumbraram o reinado das mulheres do arroz. Todos os anos, milhares de mondine afluíam de toda a Itália até aos campos de Vercelli. O seu salário? 1 quilo de arroz por dia. Não é difícil de imaginar o antigo esplendor das plantações de arroz. 400 animais e 300 pessoas cultivaram os campos. Tinham as suas próprias forjas. As habitações eram simples. A parca existência e a labuta diária uniam as mulheres. Partilhavam o mesmo destino. Ergueram-se e exigiram melhores condições de trabalho. Avevano un potere incredibile. Le mondine
fermavano i treni, fermavano le cariche della cavalleria, hanno ottenuto le 8 ore 12 anni prima che tutti gli altri lavoratori in Italia, queste donne. Signor padrone, dai braghi bianchi, ferrali palanchi, signor padrone, dai braghi bianchi, ferrali palanchi, candumaca. E quando il treno assesta i mundinhos alla stazione. Cantar era a sua forma de comunicarem. Até suavizavam as duras críticas ao seu padrone com canções melodiosas. Cantavam sobre amor e privações e trabalhavam ao ritmo da música. Os campos silenciaram-se há uns 25 anos e as mondine são uma tenue lembrança da antiga tradição do arroz italiano. Beh, certo c'è un gran vuoto, ma soprattutto c'è una mancanza di gioia che sicuramente le mondine in qualche momento del loro soggiorno qua trasmettevano alla gente. C'è meno gioia. Desde então, as carpas substituíram as mulheres no seu trabalho. São elas que agora livram os campos de arroz, de pragas e ervas daninhas. Mas os seus dias também estão contados. Não tarda serão substituídas por máquinas. O que resta é o amor pelo arroz e a recordação dos valores do passado. Não muito longe de Turim, o Parque Natural de La Mandria. Villa dei Laghi, o castelo à beira-lago, onde o rei descansava após as expedições de caça. A residência real de Regia di Venaria, um excelente exemplo do barroco piemontês. A aristocracia viveu aqui à grande durante quase 100 anos, até à chegada de Napoleão Bonaparte. O edifício transformou-se numa caserna, entrou em decadência e há 30 anos foi quase demolido. Graças a este homem, o castelo mantém-se de pé. Gianfranco Falzoni, cirurgião e salvador do castelo. Caixas de munições estiveram aqui empilhadas durante 220 anos. Agora acolhe a majestosa Galeria dos Saboia. Após uma batalha de 50 anos para preservar o castelo, esta vista dá a Gianfranco uma grande satisfação. La Reggia è una parte dell'anima mia. Io sono un medico che ha cercato di fare tanti piccoli miracolini. Outra criação maravilhosa é uma especialidade piemontesa. Vítor Amadeu II era dado a problemas gástricos, não tolerava pão normal. Por indicação do seu médico, um padeiro local inventou os finos palitos de pão de fermento. Foi o nascimento dos grissini no século XVIII. Em 1789 marcou o começo do fim. A faustosa sede da Casa de Saboia caiu nas mãos de Napoleão. Napoleão transformou o palácio numa caserna e o jardim numa parada militar. Ordenou que tudo fosse apreendido, até a cama da rainha. Regia di Venaria foi restaurada e voltou a assumir a sua antiga glória. O sonho de Gianfranco tornou-se realidade. Em criança costumava espreitar o pátio do castelo. À época, era ainda usado como caserna militar.
O domínio do castelo era o seu recreio de aventuras, mas havia um lugar com um fascínio especial. A igreja de Santo Huberto, que fazia parte do castelo. A sua arquitetura inspirou, sobretudo o altar barroco, que evocava sonhos de heróis e boas ações, de castelos e anjos da guarda. O que ainda hoje acontece. Sì, esistevano gli angeli ed esistono tuttora. Io credo che ci sia l'angelo della reggia che mi guida. Metade da sua vida girou à volta da reconstrução do castelo. Durante mais de 20 anos, não abandonou o local um único dia. Com a ajuda da sua associação e do Estado italiano, transformou as ruínas num majestoso castelo. A sua beleza e grandiosidade impressionaram de tal forma o rei francês Luís XIV que este baseou o desenho de Versalhes na residência real dos Saboia. E certo che lo vedo come il mio castello, perché chi vive nella reggia vive al settimo cielo. E quindi mi sento realmente appagato come un re. O Jardim de Regia di Venaria foi um centro de entretenimento da corte durante quase 100 anos. Tal como todas as modas, também ele refletia os gostos da época. Os jardins do século XVI continham uma refrescante mistura de tanques, lagos e elementos aquáticos. Tal como a antiga fonte de Hércules, uma construção elaborada contendo esculturas, obeliscos e grutas artificiais, ergueu-se outrora sobre estas cintilantes águas azuis. Hoje restam apenas as ruínas. O jardim renascentista italiano vergou-se ao barroco francês. Tal como o Templo de Diana, um círculo é o que resta da antiga torre de observação. Um passatempo particularmente popular entre as damas da corte no período barroco. Jogos de salão, de lugares tão distantes como o Extremo Oriente, como o Mikado da China. Este homem é um apreciador das atividades recreativas dos Saboia. Paul Breuer, criador de jogos, designer e cortesão do lazer. A arte de pintar e de ler cartas de tarô e as palmas das mãos era popular na corte. Tal como o jogo de habilidade Gioco de Birilli, precursor do bilhar. Redescoberto e reconstruído por Paul Breuer. Mi ha sempre affascinato. Cioè, fare bricolage, tutte queste cose mi piacciono. E realizzare qualcosa con le mie mani. Outrora designer de automóveis na Fiat, Paul tem pouco tempo para jogos modernos. Paciência e habilidade são as principais virtudes no seu mundo. Como o jogo de lançamento de discos, a Torre de Hanoi ou o bilhar do século XVII.
Ma vado su internet a cercare giochi di una volta e anche nei dipinti di una volta si trovano anche dei disegni dei giochi, allora si interpreta un po'. Os seus companheiros partilham a sua paixão. Os jogos históricos dão prazer tanto a crianças como aos jovens de espírito. O seu lema: nunca se é demasiado velho para um bom jogo em boa companhia. Sudeste de Turim. O castelo de Pralormo, residência de nobres como em dias que já lá vão. A família Baraudo de Pralormo veio de França no século XVII com a corte da princesa Maria Joana de Nemours. A família também tem um Papa com o seu nome, Alexandre VII. Os seus antepassados serviram 4 reis. Hoje é a sua vez de servir o castelo e a tradição. O azul e o vermelho ainda são as cores das librés dos funcionários. Per me ognuno di loro è una persona di famiglia. Nelle nostre famiglie tutta la parte dei domestici si chiamavano famigli, che vuol dire che facevano parte della famiglia, noi ci occupavamo dei loro figli, del loro avvenire, di tutto. Questa è la nostra mentalità. A condessa adora a natureza e as belas artes. Um vislumbre de tradições que já quase desapareceram, como os bordados bandeira. A princesa de Nemours introduziu esta arte na corte dos Saboia no século XVII. Mais tarde, em tempos de crise, os bordados foram usados pelos nobres como um substituto ornamentado dos tecidos de seda. Naquela época decorava paredes, estofos e servia de dote para as filhas que desejavam casar. Uma nova vida para uma velha tradição. A condessa delicia-se com a sua pianola, importada diretamente da América em 1902. Desde então, a família colecionou mais de 100 rolos de piano, sobretudo óperas. Per me è il massimo non saper suonare, ma suonare, perché è come una cosa magica, è una magia questa pianola, perché uno non ha mai suonato in vita sua, improvvisamente suona. A arte do banquete. Há 160 anos, os grandes políticos de Itália juntavam-se à volta desta mesa. 18 criados serviam os convidados e o anfitrião. Sempre presentes, as cores da família. Esta porcelana vienense também está decorada com o brasão azul e vermelho da família. E em sintonia com a tradição, a língua do menu era o francês.
A senhora do castelo ainda usa a cozinha que foi construída há séculos. Também é uma cozinheira dedicada e estima as receitas que lhe foram dadas pela bisavó. Como a receita da Dolce Merengata, uma sobremesa de 1860. Para uma condessa italiana, a tradição também passa pelo paladar. Il castello e tutto il resto, il fatto di tramandare è una vera scelta di vita, è un po' una missione. Quindi noi portiamo avanti l'orgoglio del nostro passato. A região piemontesa de Langhe, rica em castelos e palácios. Outrora povoada por cavaleiros obscuros, hoje lar de chefes premiados, como os de Castello di Verduno. Nesta região cresce uma iguaria muito especial, a trufa branca, também conhecida por Rainha das Trufas. No seu centro fica a aldeia de Rodi, batizada com o nome do castelo do século XII. O castelo de Rodi pertenceu outrora à Casa de Saboia. Atualmente os seus residentes temporários são da espécie canina. O castelo abriga a Universidade dos Cães de Trufas. Giovanni Monchiero é um caçador de trufas e treinador principal. Há 4 gerações que a sua família treina estes cães. São os únicos animais de 4 patas em todo o mundo a obter esta qualificação. Non definisce soltanto un amico, più di un amico. E la ricerca del tuffo è il più grande collaboratore che puoi avere, che lui percepisce i tuoi comandi, percepisce le tue emozioni. A busca de trufas segue tradições ancestrais. Usando uma lanterna, uma pequena picareta, o tradicional bastão de madeira e o cão de trufas. As cadelas são mais apropriadas a esta função e têm de ter menos de 8 meses. O treino baseia-se num sistema de recompensas. Os cães praticam com um pano que cheira a trufas e depois passam à realidade. Nem todos os candidatos têm faro para estes fungos, o que torna estes cães um recurso precioso. Il tartufo è un mondo misterioso. Perché si trova in un certo modo o in un altro modo, perché l'ha preso, l'ha tirato nel vento, perché il cane diciamo l'ha puntato, ha messo il naso per terra e ha aspirato bene questo terreno perché era profondo. E lì quando il cane vedi che comincia a vibrare, vibri anche tu, e questa è l'esperienza più bella. Dai, oh bravo, sì, sì. Aspetta. Ho visto te a fare lo spè, Nenhuma caça às trufas bem-sucedida termina sem uma recompensa adequada para o cão e para o dono. À sombra de uma árvore muito especial. Há mais de 160 anos que os ramos deste cedro se erguem para o céu. Foi plantado para celebrar o casamento de 2 nobres e o seu amor pelo Piemonte. Estamos na época das trufas negras.
Mama Monchiero é responsável pela sua preparação para consumo. La mamma è il braccio destro. È il braccio destro, se manca la mamma manca tutto. Aspetta, figo, è bella. Anche lei, e sta permettendo, andava per tartufi. Proprio bella, che non buona essere pazzetto, no? E ha sempre condiviso un po' questa passione. As trufas chegaram ao seu destino final, misturadas com manteiga ou como aperitivo, em azeite e filetes de anchovas. Uma iguaria soberba que permaneceria escondida debaixo da terra, não fosse o nariz treinado dos cães. A região de Langhe é para a Itália o que as regiões de Bordeaux e da Borgonha são para a França. O Castelo Falette está localizado na região de Barolo. Foi aqui que uma marquesa, vinda de França, plantou as primeiras cepas do rei dos vinhos. Este homem é o herdeiro e grande senhor do Barolo, Ernesto Abona. A história destas nobres uvas tem origem na sua adega. A família tem-se dedicado a preservar a nobre tradição do vinho desde 1929. O Barolo é considerado um dos melhores vinhos de Itália e isso tem um preço. Durante mais de meio século foi presença constante em cruzeiros de luxo e restaurantes gourmet. Cartas de agradecimento da realeza de todo o mundo testemunham a sua reputação e a sua qualidade. Esta mulher inventou o Barolo pegando num vinho doce e transformando-o no rei dos vinhos. Com pipas e enólogos de França e seguindo métodos franceses. Até conquistou o soberano de Saboia com a oferta de 325 barris. De seguida ajudou a elevar o seu estatuto de rei dos vinhos a vinho de reis. È normale che siano le donne a fare questi cambiamenti sconvolgenti. Non è assolutamente assurdo. La marchesa Giulia Falletti Colbert ha creato questo grande cambiamento a Barolo, ma ci sono italiane che hanno creato dei grandi cambiamenti in Francia. Atualmente, outras variedades de vinho tinto estão guardadas em cubas de cimento para as proteger do calor do verão. As superfícies revelam o vermelho escuro do vinho. A cada 12 meses escorre de dentro das cubas, gerando outros 350 litros de capacidade por recipiente. Os resíduos de hoje valeram muito dinheiro ao vinicultor. Foram vendidos como corante ou adicionados a pólvora. Ernesto Abona é também um grande apreciador de espumante moscatel, refrigerado em cubas de aço. Contudo, o seu primeiro encontro foi com outro vinho doce. Quando ero ragazzino ho trovato sul tavolo il Barolo chinato. Ho bevuto il Barolo chinato che era rimasto nella bottiglia e poi, trovando ebbrezza e anche un po' di sonnolenza, mi sono rannicchiato sotto una poltrona e lì sono rimasto per ore e ore, creando grosse preoccupazioni in casa perché non mi trovavano. Barril a barril, o Barolo é uma grande paixão da vida de Ernesto Abona.
Este vinho exclusivo, feito a partir da uva Nebbiolo, valeu-lhe admiradores em todo o mundo. Está sempre atento a novos apreciadores que partilhem o seu entusiasmo. Il vino buono lo godi a tavola, come godi a tavola anche la compagnia di una donna piacevole, simpatica e colta. Certo, ho anche amici o conoscenti che non bevono vino. Indubbiamente preferisco gli amici che condividono con me il piacere del vino. Castelo de Racconigi, a antiga residência de verão do rei da Sardanha. A corte real de Saboia satisfazia a sua paixão pela caça não longe daqui, no castelo de Stupinigi. Este veado de bronze era outrora de ouro brilhante e observava do alto do telhado os cerca de 800 batedores em busca de caça nos bosques vizinhos. O interior do salão de baile, imagens alegóricas dos prazeres da realeza. Pinturas de animais exóticos. O castelo de Stupinigi tinha um jardim zoológico já no século XIX, habitado por animais doados por diplomatas e reis que visitavam o castelo vindos de todo o mundo. Mais famosa atração, o elefante indiano Fritz, num retrato executado pelo pintor exclusivo do monarca. Também ficou para a posteridade graças à recém-inventada máquina fotográfica. Viveu na corte durante 25 anos. Quando o seu guardador de longa data morreu, tornou-se agressivo. Já em dificuldades económicas, o monarca decidiu que o tempo de Fritz chegara ao fim. A 8 de novembro de 1852, o elefante morreu de envenenamento por monóxido de carbono. Nesse dia, o zoo fechou as portas para sempre. Hoje restam apenas a sua pele e os seus ossos. A Casa de Saboia começou a caçar com aves de rapina no século XIII, usando falcões, mochos e águias. Fazem parte da vida de Giovanni Paone desde tenra idade. Já o seu avô caçava com estes predadores alados. Nessa época, apanhava os selvagens, treinava-os durante uma única temporada e libertava-os de seguida. Giovanni seguiu-lhe os passos. Ele, porém, desenvolve um laço duradouro com as suas aves. Ogni volta che libero un falco è sempre un'emozione. Ogni volta che un animale torna da me mi trasmette sempre un brivido di emozione. E deve essere così perché sennò passa poi l'entusiasmo, passa la passione. Capturar e treinar falcões é uma atividade que foi banida há mais de 30 anos. As aves de rapina são atualmente criadas em cativeiro e importadas de Inglaterra ou Alemanha. A falcoaria é uma arte dominada por poucos. O lema de Giovanni: um bom falcoeiro só vai para casa depois de conquistar a confiança da ave e de tê-la a comer da sua mão. Deve essere sempre il limite, uomo o animale.
Ci deve essere sempre un rispetto, ci deve essere sempre una soglia. Se si oltrepassa quella soglia si invade il campo di uno e dell'altro. As rapinas de Giovanni vigiam o aeroporto de Turim. Certificam-se de que está livre de aves. I momenti difficili, come in tutte le belle storie o favole, diciamo, ci sono sempre. Ci sono gelosie tra gli animali, perché ad esempio l'aquila è proprio morbosa, è come una moglie, si attacca tantissimo e se non la consideri, se non lo coccoli, diventa nervosa. Roca di Cavour, uma enorme massa de granito no coração do Piemonte. Os Alpes Escócios, uma fronteira natural com a França. O rio Cisone, percorrendo o vale com o mesmo nome. Com uma necrópole em tempo de guerra, a fortaleza de Fenestrelle, também conhecida como a Grande Muralha do Piemonte, encomendada por 4 monarcas Saboia. Construída por 4.000 operários há cerca de 300 anos. A fortaleza nunca foi sitiada nem palco de sangrentas batalhas. Poderia ter alojado 6.000 soldados em tempo de guerra. Um único raio de luz na sombria fortaleza, a igreja de estilo barroco militar. 180 canhões encontravam-se dispostos nos seus lugares. Um bastião piemontês contra os franceses no século XVIII. O forte também foi usado como prisão estatal. Aqui o inverno dura 10 meses, por isso ceifou muitas vidas. Os Alpini, uma subdivisão militar, também estiveram estacionados no Castelo Fortaleza. Todos os dias, os soldados tiveram de lidar com uma diferença de altitude de 700 metros. Esta colossal barreira de rocha e alvenaria estende-se por 3 km ao longo da cordilheira. Há que subir cerca de 4.000 degraus. Atualmente, os Alpini são as tropas de montanha em atividade mais antigas do mundo. A sua marca registada, uma pena de águia no chapéu. Stefano Cariola enverga o chapéu dos Alpini com muito orgulho. Non è vero che Alpini si nasce, Alpini si diventa e una volta che si diventa Alpini si rimane Alpini. Alpino è uno stile di vita. Não são apenas as montanhas que criam este vínculo duradouro. São valores como o espírito de equipa, a amizade, a tolerância, a solidariedade e a prontidão na ajuda aos outros. Uma irmandade que partilha o passado, o presente e o futuro. Viva gli Alpini! Viva gli Alpini! Viva gli Alpini! Os Alpini são famosos pelas suas cantigas, canções tradicionais sobre guerra, morte, lealdade e traição. Non tutti siamo intonati,
Molti amano farlo indipendentemente dal fatto che siano intonati o meno. Atualmente são famosos por uma canção em particular, a Montanara, que foi todavia composta para um coro de montanheiros e não para os Alpini. Anche per gli alpini la Montanara è un canto molto importante. In realtà non ci sono collegamenti diretti con gli alpini. È un canto di montagna.